Boa noite, queridos amigos. Que possamos rogar a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a toda a espiritualidade maior, que nos envolvam em sua luz e paz, facilitando o entendimento da lição de hoje e nos auxiliando a colocá-la em prática. Agradecemos por todo o ensinamento nos deixado por Jesus e agradecemos pela oportunidade de estudo e reflexão. Graças a Deus. A lição de hoje, tirada do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditada pelo Espírito Emmanuel, é a lição 37. Honras vãs. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Jesus, Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículo 7. A atualidade do cristianismo oferece-nos lições profundas relativamente à declaração acima mencionada. Ninguém duvida do sopro cristão que anima a civilização do Ocidente. Cumpre notar, contudo, que a essência cristã, em seus institutos, não passou de sopro, sem renovações substanciais, porque logo após o ministério divino do Mestre, vieram os homens honrar a Cristo, semeando em verdade separatismo e destruição. Os últimos séculos estão cheios de figuras notáveis de reis, de religiosos e políticos que se afirmaram defensores do cristianismo e apóstolos de suas luzes. Todos eles escreveram ou ensinaram em nome de Jesus. Os príncipes expediram mandamentos famosos. Os clérigos publicaram bulas e compêndios. Os administradores organizaram leis célebres. No entanto, em vão procuraram honrar o Salvador, ensinando doutrinas que são caprichos humanos, porquanto o mundo de agora ainda é campo de batalha das ideias, qual no tempo em que o Cristo veio pessoalmente a nós, apenas com a diferença de que o farisaísmo, o templo, o sinédrio, o pretório e a corte de César possuem hoje outros nomes. Importa reconhecer desse modo que, sobre o esforço de tantos anos, é necessário renovar a compreensão geral e servir ao Senhor, não segundo os homens, mas de acordo com os seus próprios ensinamentos. Nessa lição, Emmanuel nos leva a recordar que a essência cristã que Jesus nos trouxe e exemplificou foi como um sopro, pois infelizmente não causou renovações substanciais. Os homens então vieram com ordens, decretos, que diziam ser para a honra do Cristo, mas, como mandamentos de homens, não tinham valores morais e espirituais. E, como consequência, causou o separatismo e a destruição. Muitos vieram e, como falsos profetas, em nome de Jesus escreveram ou ensinaram, baseados em interesses particulares e caprichos humanos. Jesus, como mestre amoroso, já tinha nos feito a advertência: cuidado com os falsos profetas. 2021. Não mais farisaísmo, Templo de Jerusalém, Sinédrio, Pretório e outros. Mudaram-se os nomes, locais, personagens, e essas ideias ainda causam separação e dores.
Como reconhecermos os verdadeiros profetas? No Espiritismo, no capítulo 21, nós encontramos uma explicação do Espírito Erasto. O verdadeiro missionário de Deus deve provar que o é pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela sua grandeza, pelos resultados e a influência moralizadora de suas obras. E também no Livro dos Espíritos, na questão 624, nós encontramos a pergunta: qual é o caráter do verdadeiro profeta? E a espiritualidade bendita nos responde: o verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Se faz necessário renovação e compreensão. Seguir a Jesus e aos seus ensinamentos. Seus exemplos, suas palavras são eternas. No livro O Sublime Peregrino, nos é esclarecido pelo Espírito Ramatiz que utilizamos de forma errada os pronomes pessoais dos evangelhos e ensinamentos de Jesus. Nos mandamentos de homens, a primeira pessoa é o eu, a segunda pessoa tu, terceira pessoa ele. Mas nos ensinamentos de Jesus é invertido. Primeira pessoa ele, Deus, acima de tudo. A segunda pessoa, tu, você, o outro, o próximo. Terceira pessoa, eu. Pensando assim, fica muito mais fácil seguirmos os exemplos e ensinamentos do Mestre. O Cristo, o seu Evangelho de amor e de luz, permanece vivo conosco. Precisamos ouvir os seus ensinamentos sublimes e claros, ouvir o Mestre Divino em seu verbo imortal. Sabemos muitos de seus chamados, alertas e frases. Não cabe aqui repeti-las. Fomos e somos chamados na sua tarefa, na sua seara, e por mais humilde que essas tarefas pareçam, elas são importantes para o nosso crescimento e para o auxílio aos outros. Todos podemos fazer o bem que Jesus nos ensinou. Quando procuramos a palavra honra, no dicionário nós encontramos consideração à virtude, ao talento, à coragem, à santidade, às boas ações ou qualidades de alguém. Honras vãs foi o título dado por Emmanuel. Será que Jesus precisava ou queria ser honrado? Evidente que não. Ele queria nos ensinar a sermos pessoas honradas. A doutrina espírita nos esclarece que através do nosso livre-arbítrio somos responsáveis por nossas escolhas, ações, palavras, sentimentos e pensamentos. Então lembremos que não podemos, portanto, como espíritos individualizados e imortais, atribuir aos falsos profetas ou a outrem o fracasso de nossos empreendimentos morais e espirituais. Temos conhecimento, somos espíritos a caminho, buscando nossa evolução nas experiências da vida. Como aprendizes do Cristo, temos obrigação de buscar-lhe o exemplo como ideal de nossa conduta. Procuremos Jesus, o Mestre dos Mestres, como sendo a luz de nosso caminho, seguindo suas lições, avisos, informes, mensagens, advertências, pois tudo isso
nos esclarecem e nos ensinam. Que a humildade e o serviço são nossos deveres. Que a verdade do Cristo nos ilumina. Que o amor puro nos regenera, pois assim estaremos protegidos de todo o assédio do mal. Que estejamos sempre com Jesus. Que assim seja. A partir desse momento, fortalecidos e harmonizados, nós vamos vibrar, desejando os nossos melhores pensamentos e sentimentos pelo bem universal, pela paz mundial e harmonia entre todos os povos do mundo em que habitamos. Vibremos pelo nosso Brasil, por todos nós brasileiros e principalmente pelos nossos governantes, aqueles que detêm o poder e a autoridade, para que sejam envolvidos em muita luz, para que possam governar com sabedoria e justiça. Vibremos por todos os nossos irmãos enfermos que sofrem as dores da alma e do corpo físico. Vibremos por todas as religiões, por todos os espíritos e locais que levam o Evangelho de Jesus. Vibrando pelo nosso lar de Jesus, casa bendita que nos acolhe, e por todas as assistências que realiza. Vibremos por todos os lares da terra, principalmente por aqueles que se encontram em desarmonia. Vibremos por todos os nossos irmãos que estão reencarnando. Vibramos por todos aqueles que estão desencarnando, para que possam ser envolvidos em bênçãos de paz, amor e alívio. Vibremos pelo nosso lar e por todos os nossos entes queridos, que possamos imaginar a figura amorosa do Mestre envolvendo todo o nosso ambiente doméstico e luz bendita que se expanda e alcança também toda a nossa vizinhança. Vibremos muita luz, muita paz, muito amor a nos envolver, pois estamos reunidos aqui em nome de Jesus e assim possamos nos manter em serenidade, fortalecidos na fé e na confiança. Que essas bênçãos do alto, com energias benéficas que nos sustentam e amparam, possam nos banhar, nos fortalecer e nos dar toda a sustentação que necessitamos. Que assim seja, graças a Deus.